Fala galera de Golfaro na área, canal Boards Burgers, e olha o que eu trouxe para mostrar hoje para vocês, o Duna Imperium, chegando ao Brasil pela Galápagos. Nós já temos um vídeo de regras e review completo desse jogo aqui no canal, feito pelo Gustavo Fada, então busquem aqui no canal, né, digita ali que você vai achar se você tiver mais curiosidades para saber mais especificamente as regras e um review todo detalhado do jogo, porque hoje o nosso objetivo é um pouquinho diferente, a gente vai fazer aquela série, né, na rodada, em que eu vou simular um gameplay com 3 jogadores, para vocês terem uma noção melhor do flow do jogo, né? Como o jogo rola na mesa, as mecânicas, simulando realmente um gameplay. Beleza? Então já vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like, se inscreverem no canal e já sabem aonde adquirir esse jogo, né? Lá no nosso parceiraço, a Taverna Real. Fale com o taverneiro, peça o seu desconto, que com certeza ele vai negociar com vocês. Beleza? Fica ligado então e bora lá! Galera, estamos lá então com o Duna Imperium, que está chegando aqui ao Brasil pela Galápagos, e vamos, na nossa série Na Rodada, fazer um gameplay simulado aqui do jogo. Mas antes eu vou repassar com vocês algumas coisas importantes aqui para vocês saberem. Não vou falar de regras, se vocês querem saber de regras, tem um vídeo específico aqui no canal de regras que o Fada lá fez, né? Um review completo, com regras e tudo. Aqui vai ser o gameplay, então se você não sabe jogar e tem interesse em aprender um pouco mais, vai lá no nosso vídeo que aqui vai ser de gameplay direto. Só vou passar uns conceitos, tá? Aqui o tabuleiro central, representando o planeta, Dune, e aqui os locais, né? Vários locais onde tem esses quadrados, os jogadores vão poder alocar os seus agentes, os jogadores começam com 2 agentes cada um, e vão poder desbloquear mais um no decorrer do jogo. Nessa área esquerda aqui são as casas principais, né, as casas mais importantes aqui no jogo, é o Fremen, Bene Gesserit, Guilda Espacial e Imperador. Os jogadores vão poder alocar aqui também, ganhando benefícios e até formando alianças com essas casas. E essa parte superior aqui que representa Lannistrads, né, que seria um governo aqui do mundo, do Duna, e aqui uma empresa chamada Shoan. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Essa área aqui representa a área de conflitos, vai ter guerra, algumas batalhas aqui no estilo euro. Os recursos do jogo vão ser água, especiarias e solares, que é basicamente o dinheiro, né, do jogo. Nesse lado de cá vai ter o deck imperial, que os jogadores vão adquirir mais cartas no decorrer da partida. É um jogo de deck building com alocação, né? Então deck building tradicional, cada jogador começa com 10 cartas iguais e no decorrer da partida vai adquirindo mais cartas para formar um deck melhor e se diferenciar dos outros jogadores na sua estratégia. Os jogadores também começam cada um com um líder, num tabuleiro pessoal, né? Como se você vai deixar o baralho de um lado, sempre que você vai usando as cartas, você vai colocando do outro lado aberta no seu descarte. E os líderes também dão poderes assimétricos para cada jogador. Tá? Então, bem interessante. Os jogadores começam com alguns recursos. Temos cartas de intriga, cartas de conflito e vamos direto para o nosso gameplay então. Muito bem, galera, é um jogo então de alocação com deck building, tá? O jogo vem com um player aid bem bacana aqui, indicando todas as fases da rodada, né? No começo da rodada que você abre uma carta de conflito, são 10 cartas de conflito, você tem uma forma aqui de você construir esse deck de conflito, e você sempre abre para os jogadores saberem quais os benefícios aqui de você ganhar as batalhas. Veja que o jogador já começa com alguns exércitos aqui nas suas guarnições, e vão poder adicionar mais exércitos no decorrer do jogo. E aí vem o turno do jogador. No turno do jogador, ou você vai fazer um turno de agente, ou você vai fazer um turno de revelar, a escolha do jogador. Mas de toda forma, você vai comprar 5 cartas, 3, 4, 5, começa com 10, tá? E aí você vai selecionar o que fazer com essas cartas aqui na tua rodada. Se você fizer um turno de agente, o que é? É pegar um dos seus 2 agentes, que você começa, e alocar em um desses locais aqui, né? Um desses quadradinhos aqui do jogo, para você ganhar o benefício que vai estar vinculado a esse local. Só que o diferencial desse jogo é que você não basta você chegar e já alocar, eu quero alocar aqui. Não, você vai ter que descartar uma carta para fazer isso, né? E a carta que você descartar, ela tem que ter o ícone. Veja aqui, ó, por exemplo, tem esse ícone roxinho, né? Essa carta aqui, ó, reconhecimento, né? A carta de reconhecimento, ela tem esse ícone roxo. Então significa que se eu descartar essa carta, eu só posso alocar um trabalhador descartando uma carta. E essa carta tem que ter o ícone do local que eu quero alocar. Veja que esse ícone ele se encontra aqui, ó. Um desses 4 espaços tem esse ícone roxo. Para eu alocar num desses 3 aqui ou desses 2, veja que tem um triângulo. Então eu teria que descartar, ó, que bacana, essa carta já me dá mais maleabilidade. Descartando essa carta aqui, eu posso colocar tanto em
triângulo, quanto em bolinha roxa, quanto nesse pentágono aqui verde, né? Que aí representam os espaços lá de cima. Então, as cartas é que vão ditar o que você pode alocar. Essa carta aqui não tem ícone nenhum, então ela não serve para turno de agente. Não adianta você querer descartar ela, porque ela não te permite alocar nada. Ela vai ser usada só no turno de revelar, que aí você vai usar a parte de baixo aqui, ela vai te dar persuasão, e isso aqui vai ser basicamente o dinheiro, né, para você adquirir novas cartas. Veja que isso aqui custa 3 persuasão, e assim por diante, né? As cartas têm um custo de persuasão. E aí você vai usar isso depois, tá? Se você quiser usar agora, você pode. Você pode, não quero alocar ninguém. Não quero alocar ninguém aqui, já vou fazer um turno de revelar. Você baixa todas as suas cartas e ganha os bônus vinculados na parte de baixo, nessa parte azul aqui. Então eu ganhei 2, 4, 5, 6 pontos. Eu tenho 6 pontos para gastar comprando mais cartas para melhorar meu deck. Mas isso eu vou querer fazer depois, porque primeiro eu vou querer alocar, né, os meus agentes, porque é bacana alocar aqui, tem uns espaços bons que vão te dar bastante bônus. Então a primeira carta que eu vou baixar vai ser essa reconhecimento mesmo, tá? Eu vou descartar ela, né? Eu vou colocar ela baixada aqui, né? Não vai direto para o meu descarte, porque eventualmente tem cartas que você utiliza aqui, né? Então baixo ela e vou alocar meu agente em um desses espaços aqui. Bom, aí você vai ter que ver. Nesse lado aqui pode ser que ele tenha também algum custo, tá? Por exemplo, esse espaço aqui, ó, ele custa 2 águas para eu alocar aqui. Eu posso alocar, mas eu tenho que pagar 2 águas. Os jogadores começam com uma água só, então eu não posso alocar ali, tá? Vou alocar, por exemplo, aqui, ó, nesse espaço aqui, a Raquina. Ele me dá um cubo. O que é um cubo? É um exército. Eu vou alocar esse exército aonde? Lá na minha guarnição, ou por ela ter esse xizinho, vejo que elas têm um símbolo de arma, que é esse mesmo símbolo de arma que tem aqui no tabuleiro, o símbolo de campo de batalha, né? Você já pode alocar ele direto lá no meio. E sempre que você tem aquele símbolo ali, todos os cubinhos que você ganhou nessa ação você já pode colocar no meio e ainda adicionar mais 0, 1 ou 2 cubos adicionais aqui no meio para tentar ganhar a batalha, que é uma maioria diária, né? Quem tiver mais exército vai ganhar o benefício aqui superior. O segundo colocado vai ganhar o do meio e quem ficar em terceiro vai ganhar o benefício aqui de baixo, tá? Mas tem que ter pelo menos algum exército para você poder ganhar os benefícios. Então, aqui eu coloco lá, ganhei o cubinho, já vou jogar para o meio, vou jogar mais um. Digamos, vou querer colocar mais um aqui, pá, aproveitar a ação. E esse ícone verde aqui é comprar mais uma carta. Então, ó, que bacana, já compro mais uma cartinha aqui para mim. Vejo que vem um amarelinho aqui para usar. Mas agora acabou, né? Minha rodada foi essa, passo para o próximo jogador. Essas cartas continuam na mão aqui do jogador verde para utilizar depois. Agora vai o jogador amarelo, ele vai comprar também, para ele embaralha, né, o deck inicial, pá, compra 3, 4, 5 cartinhas aqui, pã. Ó, veja que bacana, tem uma carta aqui que é essa, né, buscar aliados. Essa carta, veja que ela tem o ícone das casas maiores. É esse ícone que você busca para poder alocar nessas casas aqui. Só que essa daqui, o jogador começa com 2, né, que tem esse ícone, mas essa aqui, quando você usar, você usa uma vez só. Exclua essa carta. Se eu usar ela no turno de alocação, né, e eu vou ter que usar porque ela não me dá bônus nenhum na parte de baixo para descartar depois, eu vou alocar em um desses espaços aqui, né, e vou descartar essa carta. E é o que eu vou fazer já vou começar fazendo isso, vou descartar essa carta, então ela vai embora, né, ela não fica aqui, ela vai tchau do jogo, e eu vou pegar o meu e vou alocar em um desses aqui. Aí eu posso escolher um deles, um qualquer, né, alguns deles têm custo para alocar. Por exemplo, esse do frame aqui me custa uma água para alocar. É sempre o de cima, né? O de baixo é grátis e o de cima tem algum custo. O do frame custa água, o do Bene Gesserit aqui vai me custar 2 especiarias, esses laranjinhas aqui. Aqui me custa 6 especiarias, mas veja que ele me dá bastante bônus, e lá 4 especiarias, tá? Especiarias você vai usar bastante. Então eu já vou começar alocando aqui vou alocar aqui no do Bene Gesserit. Sempre que você aloca em um espaço de uma guilda, você sobe. É uma amarelinha aqui, ó, pá, ele sobe no track aqui de guilda. Quando eu chegar nesse espaço de track, é o segundo espaço, eu ganho um ponto de vitória. Veja que aqui está o track de ponto de vitória. O teu objetivo, né, no jogo é fazer mais pontos que os outros jogadores. E o jogo acaba quando? De duas formas. Ou quando algum jogador chegar a 10 pontos de vitória, dá o gatilho de fim do jogo, ainda tem uma pontuação final. Ou quando todas as cartas, as 10 cartas de conflito forem abertas, sendo que vai ser aberta uma por rodada, tá? O benefício aqui do espaço é o espaço segredos, além de eu ganhar aqui na trilha aqui do Bene Gesserit, é comprar uma carta de intriga. Veja que bacana, comprar uma carta de intriga. E se algum jogador tiver mais de 4 cartas de intriga, tem que te dar cartas de intriga também, né? Se tiver a partir de 4. As cartas de intriga podem ser de 3 tipos, ou de trama, ou de conflito, ou de final de jogo, pontos no fim de jogo. Isso aqui, por exemplo, é uma de trama, né? Ó,
Fala aqui, adquira uma carta que custe 3 ou menos. Então eu posso jogar ela agora, se eu quiser, para pegar uma carta de 3 ou menos no mercado já, e já repor essa carta. Eventualmente pode ser interessante. Ou eu tenho outra opção. Eu posso pagar 2 especiarias e daí eu adquiro uma carta que custe 5 ou menos e coloca no topo do meu baralho. No topo! Porque geralmente, né, todos os deck building, e esse não é diferente, quando eu adquiro uma carta, ela vai para o meu descarte. Ela não vem para o topo do meu baralho. Só que essa aqui me dá um bônus, né? Se eu gastar 2, eu pego uma carta de 5, ou seja, melhor, né? Essa aqui, por exemplo, custa 5. E ela dá para o topo do meu baralho, eu já compro ela na próxima rodada. Eu não preciso usar ela agora, tá? Essa carta de intriga que eu posso segurar para usar na hora que eu quiser, mas carta de trama eu tenho que usar em um turno de agente ou um turno, né, que eu vá um turno de revelar, né, que eu vou baixar minhas cartas para adquirir cartas do mercado. Beleza. Vamos pro próximo jogador aqui, 3, 4, 5. Então ele já alocou, né? Agora é o jogador vermelho que vai jogar. Ele também veio com essa busca de aliados, também veio com as 2 aqui para comprar, adquirir cartas, são cartas boas. Veja que tem essa adaga, né, galera? Se eu utilizar no turno de revelar, né, baixar a carta, ela vai me dar uma arminha vermelha. O que é essa arminha vermelha? Veja que eu tenho um track aqui de arma vermelha. Ele vai servir para a hora do conflito, vai me aumentar o meu conflito aqui. Bom, vou jogar essa amarelinha aqui. Ele resolveu jogar essa amarela, vai gastar essa carta para alocar um agente vermelho. Tem que ser em espaço amarelo, então um desses 3 ou um desses 2 aqui. E ele vai alocar justamente lá em cima e já vai ganhar 3 dinheiros, ó, 3 solares. Pega lá os solares aqui, pá, e já ganha aqui o dinheirinho para utilizar na próxima rodada. Muito bem. Passamos para o próximo jogador, voltamos para o jogador verde. E o jogo vai seguindo dessa forma, tá? Agora ele vai usar o anel de sinete. O anel de sinete é um pouco diferente. Tá? Os jogadores estão, como eu falei, eles têm o seu tabuleiro pessoal aqui, né? Seu líder, que ele dá bônus. Tá? Esse aqui, ó, ele sempre dá 2 bônus. O primeiro, no caso desse aqui, né, do Atreides, sempre que eu enviar um espaço verde no tabuleiro, aqui eu pago 1 moeda a menos. Então esse é o poder dele, né? Veja que sempre custa. Esse espacinho verde custa de 2 a 8 moedas. Para eu colocar menos lá ali, né? Aquele ali é grátis. Mas sempre que eu usar aqui um espaço desse, eu pago moedas a menos. Então é um dos poderes. E todos os jogadores também têm um poder aqui do lado, tá? Que tem um anelzinho aqui. Esse anel só vai ser ativado, esse poder, quando eu jogar exatamente essa carta. É a única carta no jogo que tem esse poder, tá? É o anel de sinete. Então, ó, veja que ela me dá o bônus. Ele me dá esse bônus de anel. E aqui, no caso, o bônus de anel é gastar uma especiaria e eu ganho 1 de influência com uma facção na qual o oponente tem mais influência que você. Ou seja, nessas facções aqui. Seria bacana, né, se eu tivesse uma especiaria, porque ele não tem. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai usar e vai pegar a especiaria, tá? Ele vai usar essa carta aqui, vai usar na amarelinha, aqui, pá, gastou a carta e vai alocar seu último, né, segundo e último agente, nesse espacinho aqui, ó. Esse espaço te dá uma especiaria. Não, ele vai alocar aqui, ó, vai gastar água, ele tinha água, né, todos os jogadores começam com uma, e vai pegar 2, veja, porque esse espaço custa uma água. Então ele vai pegar 2 especiarias. Vamos ver que especiarias é importante, interessante, ele já fica com 2 aqui para poder usar na partida. E agora, galera, como eu usei para gastar, ó, eu tenho esse poder. Eu posso fazer esse poder aqui da carta antes ou depois da alocação. Então, como eu tenho, né, eu utilizei, deu boa, vou gastar esse aqui e já vou subir junto, ó. O jogador verde já vai na cola do amarelo, porque eu subo em qualquer uma delas, desde que eu esteja abaixo, né, de algum jogador. Então, deu boa, já utilizei meu poderzinho aqui. Vamos para o jogador amarelo. O jogador amarelo, então, tem 4 cartas. Ele gostaria muito de alocar num desses espaços aqui das casas maiores, mas ele não pode, porque ele não tem o ícone. Veja que ele não tem o ícone aqui ao lado, né, para fazer essa alocação. Então, ele vai utilizar essa carta aqui, só pode alocar em local verde ou roxo, né, que é o que pode, é o que temos para hoje. Ele vai descartar essa carta verde aqui e vai alocar nesse espaço. É um espaço que não custa nada e dá imediatamente para ele um cubinho, já vai lá para a reserva dele aqui, né? Mais uma tropa para depois ele poder participar aqui desse combate. E ele vai ganhar um ponto lá na hora de compra, né? Só para essa rodada ele tem um pontinho extra ali para fazer compra. Isso pode ser importante para ele. Muito bem, foi. E agora temos então o jogador vermelho. O jogador vermelho, ele gostaria muito de alocar, mas ele vai utilizar aqui essa carta aqui que ele não utilizou ainda, né? Ele pode alocar em alguma das guildas. E vai ser importante porque ele está querendo fazer muito dinheiro. Muito dinheiro, ele vai gastar essa carta. Lembra que essa carta aqui, quando você usa, né? Você faz essa parte aqui de baixo, vai ter que excluir ela do jogo, né? Ela é de um uso único. Ele vai alocar lá
lá em cima, lá no Imperador, quando ele faz a alocação, lembre, sempre sobe, né? Sempre que ele aloca em um dos espaços, ele sobe na guilda. Quando você chega no espaço, a partir do terceiro espaço aqui, você vai chegar nesse espacinho amarelo, você vai ganhar um bônus específico, cada guilda vai te dar, cada casa, né, vai te dar um bônus específico e você forma uma aliança com essa guilda, que é um ponto de vitória a mais. Mas cuidado, se algum jogador te passar nessa trilha, tiver mais pontos que você, né, na trilha, ele vai pegar esse marcador de você e você vai perder o ponto de vitória e vai passar para aquele jogador. Então, é uma corrida também aqui nas trilhas para formar essa aliança, além de cartas que exigem que você tenha uma aliança para você poder jogar, etc. Tá? Então, além do ponto de vitória, tem outros bônus aí. E então ele ganha 2 moedas, né? Lá aqui no Imperador, né? Ele dá mais 2 moedinhas, veja que o bônus está do lado e não custa nada para ele. Voltando aqui então para o jogador verde, ele não tem mais agentes para alocar, galera. Não tem mais o que ele fazer, ele vai ter que fazer um turno de revelar. O turno de revelar, ele vai revelar todas as cartas na sua mão e vai ganhar a parte de baixo, essa parte azul aqui da carta. No caso vai ser persuasão ou armas aqui, né, que são as cartas iniciais que te dão, para você adquirir novas cartas. Então, ele tem aqui uma arminha, essa arma vai fazer ele subir, né, ele estava com 0 aqui na trilha, ele vai para 1 na trilha, isso vai ajudar ele, né, mais força de combate para ele disputar aqui a carta de conflito, e ele tem 5 pontos. Esses 5 pontos ele pode gastar como ele quiser. Uma carta única, por exemplo, essa que custa 5 aqui, de uma única vez, veja que é bacana, ela te dá mais bônus, te dá mais maleabilidade também para você alocar os seus agentes. Ou então ele pode comprar uma carta 3 aqui em cima, e ele já abre mais uma carta, opa, veio mais uma 3, e ele pode pegar uma 2, ó. Essa aqui, lembre que essa carta aqui está sempre disponível, né? Essa carta de cima tem algumas, né? Acho que são 8 cartas aqui. Ou se ele juntar 9, é bem bacana, porque ele pega essa carta e ele ganha, ó, um ponto de vitória, galera. Essa carta aqui, imediatamente você sobe aqui, que é o que o jogador quer no fim das contas, né? Aí ele vai pegar essas duas, lembrando que essas cartas vão para o seu descarte, tá? Não ficam com o jogador, vão direto pro topo do seu descarte, né? Para ele vai poder comprar depois. Todas as cartas que ele usou também vão para o seu descarte e encerrou a participação do jogador verde. O jogador amarelo vai fazer a mesma coisa, vai abrir, ó, 1, 2, 3, 4, tem 4 pontos só, mais um, lembra? Ele alocou lá em cima, ó, esse 1 fica para essa rodada também. Então ele tem 5 pontos para comprar. Ele vai querer essa carta grande aqui, ó, boa pra caramba, né? Uma carta melhor, não sobrou mais pontos. Se sobrar também, não tem que fazer, você não guarda a persuasão para a próxima rodada. Você tem que descartar. Então descarta todas, inclusive essa no topo. E agora vamos pro jogador vermelho. O jogador vermelho aqui tem 4 pontos e uma arma. Então ele tem uma arminha, pá. E ele tem 4 pontos. Opa, tinha que ter aberto mais uma carta aqui. Ó, veio uma de 4. Boa, hein? Essa aqui é bem boa. Quando ele baixa aqui no turno do agente, ele pode gastar 2 especiarias para adicionar direto 3 novos soldados, novas tropas lá na sua guarnição. Ou, se ele descartar no final, né, dá 2 persuasão mais uma arma. E ele é uma cartinha amarela para você alocar. Então, tem várias coisas para você considerar, né, quando você está comprando no mercado. Além do custo dela em persuasão aqui que você pode ou não adquirir, o que ela faz no turno do agente ou o que ela faz no turno de revelar. Pode ser importante. Além do que, ela é uma carta Fremen. Tem algumas cartas que têm laço Fremen, aí elas funcionam se você já tiver baixado uma outra carta Fremen nessa rodada, ou precisa de Bene Gesserit. Então você, em geral, você quer pegar cartas de um mesmo tipo, né, que elas acabam combando entre si. Então ela vai pegar esse do Fremen, vai investir nos Fremen, vai colocar aqui a carta no seu descarte, vai abrir mais uma aqui no mercado, e o mercado vai ser reabastecido. Encerrou o turno de jogador. Agora nós vamos para o combate. O que é o combate? A gente vê qual jogador tem mais tropas. Cada tropa aqui vale 2 pontos de combate. E aqui embaixo, né, cada um que você avançou aqui vale 1 ponto de combate. Só que para isso aqui valer, tem que ter pelo menos uma tropa no tabuleiro. Porque isso aqui é como se fossem armas, né, que você está dando para o teu exército. De nada adianta você ter armas se não tiver nenhum exército para utilizar essas armas. Então, vai ser 0 se você não tiver exército aqui. Então só o jogador verde tem. Apesar do jogador vermelho ter avançado 1 nas armas, não vai contar para fins disso daqui, né? Então, imediatamente, ó, o jogador vermelho ficou sozinho primeiro, ele ganha já 1 ponto de vitória. Se algum jogador tivesse colocado tropa aqui, pelo menos uma tropa, né, teria ganhado em segundo, teria ganhado uma água. E o terceiro ganharia uma especiaria. Mas eles não investiram. É isso, só que o jogador verde perde essas tropas, né? Essas tropas voltam para o seu estoque. E agora ele tem menos tropas, enquanto que os outros jogadores ou ampliaram ou mantiveram essas tropas aqui para a próxima rodada, que obviamente, em geral, né, vão ser cartas ainda melhores do que essa daqui. Vamos para a fase de fabricantes. A fase de fabricantes é só alocar especiarias aonde os jogadores não colocaram. Nesse espaço que tem essa
essa cobrinha aqui, né, essa minhocão aqui do Dune, que é característico, você vai adicionar uma mercadoria aqui, uma especiaria. A cada turno que os jogadores não vão nos espaços, vai entrando mais especiaria. Esse aqui, como veio alguém, não entra nada. Na próxima rodada, o jogador alocar aqui, ele vai pegar isso aqui para si, né? Então, além do bônus aqui, né, que dá 1 mais 1. 2 mais o que tiver aqui. Aqui é 3 mais o que tiver aqui. Então vai ficando melhor, né, para os jogadores terem mais gana para ir lá buscar a especiaria e conseguirem mais especiarias. E aí vamos para a fase de chamar. Chamar, a gente verifica o fim do jogo foi ativado, ou seja, a última carta de conflito foi pega ou alguém chegou em 10 pontos. Se sim, o jogo se encerra agora. Caso contrário, os jogadores só retiram aqui os seus agentes, voltam os agentinhos aqui, e reiniciamos a rodada com os jogadores comprando 5 cartas. No caso aqui do jogador verde, olha, só tem 4 cartas, porque ele tinha comprado uma carta, lembra? Tinha sido aqui, ó, nesse local aqui que ele comprou, então ele só tem 4. Então ele vai comprar essas 4 e vai embaralhar todas as cartas, incluindo as cartas que ele adquiriu ali na rodada, e vai comprar mais cartas até ficar com 5. É sempre 5 cartas ele tem que ter, que o jogador amarelo teria as suas 5 e o jogador vermelho também teria suas 5, ele não precisaria reembaralhar nessa rodada. Beleza, galera? Só lembrando, né, tem algumas cartas aqui de intriga que vão poder ser jogadas nessa fase de resolução de combate, tá? Por exemplo, aqui, veja, é uma carta de combate. Então você jogaria, ó, ganha 3, então você consegue dar aquele bote, né? Se você tiver exército, obviamente, né? Porque sua arma não vale nada. Então você jogaria 3 aqui, já sobe na trilha e consegue ganhar aquela carta. Porque veja que as cartas de conflito vão ficando melhores, né? Que essa aqui, por exemplo, te dá ponto de vitória e te permite colocar esse componente aqui, que é uma bandeirinha, lá na Bacia Imperial. A Bacia Imperial, essa Bacia Imperial aqui, ó, é o nome do local. Você vai colocar a tua bandeirinha lá, quem ganhar, né? Além do ponto de vitória, vai poder colocar a bandeirinha. E a partir de agora, qualquer jogador que vem aqui, inclusive o próprio jogador verde, vai ganhar uma especiaria grátis, porque é o local dele, vamos dizer assim. Cada vez que alguém usar aqui, ele ganha passivamente uma especiaria também. E as cartas vão ficando melhores, né? Obviamente, essas cartas de conflito aqui, fazendo com que os jogadores queiram fazer esse conflito. Mas é um conflito bem euro, né? Vocês viram que é só a maioria, pode jogar cartinha ali para tentar combar, né, ganhar, e aqui está dizendo, né, cada exército vale 2 pontos e cada arma vale 1 pontinho. Ou tem algumas cartas que são de fim de jogo, veja, ó, fim de jogo, no fim de jogo elas vão te pontuar, além dos pontos que você fez aqui. Nessa trilha pode ser, ó, então, se você tiver 3 de influência ou mais em 3 trilhas de facção, né, essa trilha de facção aqui, você ganha 1 ponto a mais. E por fim temos as cartas aqui então de fim de jogo, né? Por exemplo, essa daqui, plano dentro de planos, que no final do jogo, depois que acabar, né, alguém der o trigger aqui, o gatilho de fazer 10 pontos ou todas as cartas de conflito tiverem finalizado, você vai poder jogar ainda as cartas de fim de jogo. Se você tiver 3 ou mais influência em 3 trilhas de facção, você ganha 1 ponto de vitória a mais. Ou se você tiver 3 nas 4, você ganha 2 pontos a mais. Então é uma forma de você dar o bote ainda no final do jogo, acabou. Mas opa, tem essa cartinha aqui de fim de jogo que me dá mais pontinho e eu ainda acabo ganhando. Caso empate, aí tem o desempate pelo número de especiarias. Quem tem mais especiarias, ou mais moedas, ou mais água, ou mais tropas nas suas guarnições aqui para fins de desempate. Beleza, galera? Acho que ficou claro, né? Consegui passar aí o feeling do jogo, como mais ou menos ele funciona e para você entender, né, que é basicamente aí um jogo de alocação, mas a alocação, para você alocar, você tem que descartar uma carta de acordo com o ícone dela, né, para você poder alocar, e o deck build, né, porque você vai rodar o teu baralho e o bônus das cartas que você pega vão ficando muito melhores do que as suas cartas originais. Você tem que dar um jeito de trechar, né, jogar fora essas cartas iniciais, porque não são tão boas no decorrer do jogo, só contamina o teu baralho. E tem cartas, inclusive, que te dão pontos, né? Os pontos podem vir, obviamente, das facções aqui que você pega e tal, mas também dessas cartas que você vai adquirindo, da especiaria tem que fluir, das cartas de intriga aqui no final do jogo que você pode jogar, e tem algumas cartas bem poderosas aqui que te permitem comprar pontos de vitória, tá? Quando você jogar. Ó, essa aqui, por exemplo, ó, se você jogar ela no final, se você tiver uma aliança com a guilda aqui espacial, você paga 3 especiarias e ganha 1 ponto de vitória. Então são cartas que vão te dando bônus aí no decorrer do jogo. Valeu, galera! Tá visto aí, então um gameplay rápido aqui na rodada do Dune Imperium chegando pela Galápagos. Até mais!